Olá, eu sou o professor Eduardo da Escola Raimundo Mesquita e nesta aula faremos uma revisão para a avaliação que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 28 do 5. Trabalharemos com o capítulo 2, o urbano, o rural e a economia brasileira, assunto do livro da página 46 a 53, onde trataremos dos tópicos as características do espaço rural e urbano brasileiros, o espaço rural e a agropecuária brasileira e, por último, falaremos sobre contrastes no campo brasileiro. Na página 46, a gente fala sobre as características do espaço rural e urbano brasileiros, né? E aí a gente vai destacar algumas características, iniciando pelo espaço rural, né? A primeira característica é que no espaço rural existe um grande número de pequenas propriedades com culturas desenvolvidas por meio de mão de obra familiar, né? Geralmente nessas propriedades a produção é destinada ao sustento da família, do agricultor, assim como parte dela é comercializada, né? Boa parte da produção das pequenas propriedades rurais abastece o comércio interno do país. Outra característica do espaço rural brasileiro é que existem grandes propriedades agropecuárias equipadas com maquinários sofisticados e técnicas modernas de produção, né? Muitas dessas propriedades estão voltadas para a produção de gêneros destinados ao comércio externo ou à indústria. Essas são as principais características do espaço rural. Com relação ao espaço urbano, a gente vai ver que o espaço urbano brasileiro é formado por pequenas áreas urbanas, com povoados e vilarejos, quanto por cidades de diversas extensões, né? Ou seja, o Brasil abriga cidades pequenas, médias e grandes, com um número variado de habitantes, né? Outra característica importante que a gente vai estar destacando é que, embora os espaços rural e urbano no Brasil apresentem características bem distintas, existe uma intensa ligação entre eles. Na página 47, a gente vai encontrar aí o tópico a interdependência entre o rural e o urbano, onde a gente vai ver que as atividades econômicas realizadas tanto no campo quanto na cidade estão interligadas. Ou seja, a cidade depende do que é produzido no campo e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Em relação a essa interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano, né, que ocorre com relação às atividades econômicas, nós vamos ver também em relação às pessoas que vivem em cada um desses espaços. Isso porque muitos moradores do campo trabalham nas cidades, por exemplo, no comércio e vice-versa, ou seja, também existem habitantes das cidades que exercem suas atividades no campo, como veterinários e agrônomos. A gente vê também aqui que na página 47 uma imagem que mostra, né, que vem ilustrar, né, essa interdependência entre o urbano e o rural. Vocês vão encontrar aí do lado esquerdo que nas áreas rurais geralmente são produzidas matérias-primas e alimentos em estado natural para a produção que vive nas cidades, como arroz, feijão, trigo, milho, hortaliças, legumes, frutas e animais, peixes, aves, gado de corte, gado leiteiro e suínos. No lado direito a gente vai ter lá as cidades fornecem para o campo, em sua maioria, produtos industrializados, como alimentos, roupas, calçados, eletrodomésticos, defensivos agrícolas, agrotóxicos, insumos, colheitadeiras e tratores, assim como os serviços prestados por bancos e profissionais, como veterinários e agrônomos, geralmente sediados nas áreas urbanas. 48, a gente faz o estudo aqui do espaço rural e a agropecuária brasileira, né? A gente começa com o conceito, né, com a definição de agropecuária, onde temos que a agropecuária compreende a prática da agricultura e da pecuária, né? É uma atividade econômica muito importante no Brasil e ocupa aproximadamente 283 milhões de hectares do território brasileiro. Historicamente, a agropecuária influenciou a ocupação e no povoamento do território brasileiro, né? A gente na disciplina de história vê isso quando está falando da ocupação do território brasileiro, do povoamento, né? A agricultura com a cana-de-açúcar na região litoral do Nordeste, a pecuária, né? A criação do gado que vai fazer com que o sertão seja ocupado, né? Nós falamos sobre isso também lá no início do primeiro período, quando a gente estava trabalhando essa questão da ocupação, do povoamento do território brasileiro, né?
Temos também que até meados do século XX essa atividade foi desenvolvida por meios tradicionais de produção, né? Isto é, pela utilização de arado, de tração animal, práticas de queimada para a preparação do solo e utilização reduzida de fertilizantes, adubos e maquinários, né? A gente vê que ele fala que até a metade do século XX eram usadas essas técnicas tradicionais, a gente percebe que ainda hoje, né, principalmente no nosso contexto, ainda se faz o uso dessas técnicas tradicionais, né? A partir da década de 1970, a prática da agropecuária moderna foi ampliada no campo brasileiro, né, com a utilização de recursos mais avançados tecnologicamente e na agricultura, como adubos, fertilizantes, sementes selecionadas, máquinas e implementos agrícolas. Na pecuária verificou-se a melhoria com a introdução de técnicas avançadas na criação de animais, com o uso de medicamentos mais eficazes, melhoramentos genéticos, vacinas e rações especiais. Ainda aqui na página 48 vocês vão encontrar um gráfico que mostra o uso, né, do espaço rural brasileiro de 2015. Vocês podem estar analisando esse gráfico. Vão encontrar também o significado de algumas palavras, como hectare, implemento agrícola e melhoramento genético, que vai ajudar na compreensão do conteúdo. A gente vai encontrar o título O Êxodo Rural e os Sonhos das Cidades. A gente vai ver que a modernização da agropecuária brasileira estimulou o que denominamos êxodo rural. E aí eu trago o conceito, né, a definição de êxodo rural, onde a gente tem que êxodo rural é a migração de um grande contingente de pessoas do campo para a cidade. Quais os motivos que provocaram esse êxodo rural? A gente vai ter como os principais motivos a introdução de maquinários no campo, diminuiu significativamente a quantidade de mão de obra necessária nas propriedades rurais, né? Com isso, muitas pessoas desempregadas passaram a buscar nas cidades melhores condições de vida. A gente destaca também ainda nesse texto o Estatuto do Trabalhador Rural, criado em 1963, que regularizou as leis de trabalho no campo. A gente vai ver aqui que com esse estatuto, né, ele determina que os trabalhadores rurais deveriam usufruir dos mesmos benefícios trabalhistas que os trabalhadores urbanos, como salário mínimo, 13º salário e férias com remuneração. Aí mais um fator que vai acabar contribuindo para esse êxodo rural, que a gente vai ter um aumento dos custos e muitos desses patrões, né, digamos assim, vai acabar liberando seus empregados, eles tendo que sair do campo e indo para a cidade. Outro ponto que é destacado aqui na página 50 é a questão do inchaço urbano, né? Nós vimos que diversos fatores provocaram o chamado êxodo rural e com isso as pessoas vão ser obrigadas a migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida, né? No entanto, as áreas urbanas não conseguiram acomodar todos aqueles que chegaram, nem gerar empregos em quantidade suficiente, né? E isso vai provocar o que a gente chama de inchaço urbano. Resultou em sérios problemas sociais, como exemplos, trabalho em atividades mal remuneradas, o desemprego, o aumento do número de moradias precárias em áreas impróprias, como em encostas de morros e em áreas de mananciais. E podemos também citar, né, como problema social, o aumento da violência, já que as cidades não estavam preparadas para receber essa quantidade de pessoas. Em 51 a gente fala sobre os contrastes no campo brasileiro, né? A gente vai ver aqui que, embora a modernização do campo tenha ocorrido em várias propriedades agropecuárias, o espaço rural é marcado por grandes contrastes tecnológicos, né? O que seriam esses contrastes, né? Seriam as diferenças, onde a gente tem propriedades que fazem uso de tecnologia de ponta e temos propriedades que vão estar ainda, né, usando a metodologia tradicional. É, ou seja, né, as propriedades modernas, rurais modernas, convivem com muitos estabelecimentos onde as lavouras são cultivadas com técnicas tradicionais, como por exemplo a questão da queimada, né, que é muito utilizada aqui na região nordeste do Brasil, né. No Brasil existe um setor agropecuário moderno,
que geralmente alcança boas produtividades, né, e coexiste com o setor agropecuário tecnologicamente mais atrasado e normalmente pouco produtivo, né. Coexiste, ou seja, tem a presença dos dois setores ao mesmo tempo. Eu tenho aqui uma fazenda que utiliza equipamentos modernos, e do lado eu tenho uma propriedade que utiliza os meios tradicional e muitas vezes não consegue ter uma boa produção e concorrer com aquele grande produtor, né? Além do desigual nível tecnológico presente no espaço rural do país, o tamanho das propriedades constitui outro contraste, né? Outra diferença. Nós vamos ter é, um pequeno número de pessoas com grandes propriedades e um grande número de pessoas com pequenas propriedades, como a gente vai estar falando mais na frente da estrutura fundiária. Na página 52 a gente fala sobre a estrutura fundiária do Brasil. Tem lá o título: A estrutura fundiária do Brasil é desigual. Ele inicia com uma manchete de jornal, né? Concentração de terra cresce e latifúndios equivale a quase 3 estados de Sergipe, né? Começa aqui com o conceito de estrutura fundiária, onde a gente define estrutura fundiária como a forma como as propriedades rurais estão organizadas ou distribuídas no território do país de acordo com seu tamanho. E aí a gente vai ver que no Brasil a estrutura fundiária apresenta uma concentração de grandes quantidades de terras em posse de um pequeno número de propriedades rurais, né? Vocês têm aí um gráfico que vai estar ilustrando, né, essa distribuição dos estabelecimentos rurais no Brasil por tamanho, né, do ano de 2012, né? E aí a gente vai ver que atualmente a concentração fundiária no país é intensificada pela situação econômica de vários pequenos proprietários rurais, né? Em geral, esses agricultores acabam sendo forçados a vender suas terras a grandes proprietários rurais ou entregá-las aos bancos como forma de pagar suas dívidas. Nessas condições, amplia-se a concentração das terras em posse de um número reduzido de pessoas. Finalizando o nosso conteúdo, a nossa revisão, a gente tem aqui na página 53, né, abordando a questão da reforma agrária, né? A gente vai ter que, além do problema da concentração fundiária, né, o Brasil enfrenta dificuldades em relação ao subaproveitamento das terras, ou seja, as terras são poucas aproveitadas, né, embora o país apresente cerca de 283 milhões de hectares ocupadas para o desenvolvimento da agropecuária. 69% dessas terras destinam-se apenas à pecuária, né? Sobretudo a pecuária extensiva, que aí você vai encontrar lá no finalzinho do livro, né, o conceito de pecuária extensiva. E para isso, né, entra em cena a reforma agrária, onde muitos agricultores e estudiosos das questões do campo brasileiro reivindicam uma reforma agrária no campo, né? Para eles, essa reforma modificaria a estrutura fundiária brasileira, já que promoveria melhor a distribuição e facilitaria o acesso à terra a um número maior de pessoas, né? Finalizando, a gente tem aqui o conceito de reforma agrária, que seria a desapropriação de áreas agrícolas improdutivas, né, e a criação de assentamentos onde agricultores passam a ter a propriedade da terra, a viver e explorá-las com atividades agropecuárias. Ou seja, a reforma agrária seria a desapropriação de terras improdutivas para ser distribuído entre o maior número de pessoas, né, diminuindo essa desigualdade, que é uma das características que marca o espaço agrário rural no Brasil. Então era isso que a gente tinha para hoje. Bons estudos. E na próxima quinta-feira, dia 28, nós teremos a nossa primeira avaliação online. E na quinta-feira a gente passa as devidas orientações. Bons estudos e até a próxima.